Olha só, quando você pensa em investir, tem algumas coisas que você tem que ter em mente. É uma construção justamente de você como uma mentalidade de investidor e claro, né, você saber quais os tipos, nesse caso aqui eu estou colocando, de ações. Talvez você ouça muito sobre ações, vários tipos e modelos, e você já viu gráfico e por isso que você também fugiu, não quer mercado de ações. Mas olha só, não é tão complexo quanto você imagina. Na verdade, não é nada complexo. Claro, vai depender de quão profundo você quer navegar nesse mar de investimentos. Então, agora, para garantir uma proteção para o teu dinheiro e retornos, eu garanto para você, você não precisa, na verdade, nem necessariamente gostar de matemática. Ah, eu sou fã de matemática. Não, não é não. Eu tenho vários alunos que não são fã de matemática, nem gostam, e muito menos têm tempo, às vezes, de estar se dedicando para isso. E mesmo assim, se dedicam para multiplicar o seu dinheiro de uma maneira prática. Então, quer ver uma coisa? Olha só, o que que é isso aqui, ó? Growth stock, são ações de crescimento. Existem tipos de ações, eu vou falar de 3 tipos especificamente. Vamos com calma? Olha só, esse primeiro, ele é chamada de ação de crescimento justamente pelo perfil da empresa. Quer ver? Por exemplo, uma empresa como a Amazon, é uma empresa de crescimento, porque ela pega todo o lucro que ela tem e ela sempre está buscando reinvestir no próprio negócio, justamente para que ele, claro, ele possa crescer mais, se desenvolver. Ela investe em processo, investe em produto, investe em pessoas, e isso faz com que o negócio cada vez cresça mais. E isso, óbvio, né? Um negócio que se mostra lucrativo, rentável, ele também se mostra atrativo para quem? Para os investidores. Por isso que as ações elas tendem a se valorizar. E mais, se valorizar rapidamente. Claro que, então, eu estou dando o exemplo da Amazon, mas a gente tem Amazon, tem, Apple, bom, as grandes que eu já citei para você, e teriam, olha, sem mentira nenhuma, milhares de outras, só que claro, se eu citar para você, de repente você nem ouviu falar. Então, só citando as principais, né, a gente pode falar então, novamente, tá? Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft. Então essas são conhecidas no mundo. Então é interessante você ter essas empresas em mente. Então, essas são empresas de crescimento. E essas empresas não têm características, por exemplo, como de repente pagar dividendo. Por mais que algumas delas paguem, mas paga ali uma quirelinha, é coisa de um zero, alguma coisa, tá? Apple é assim, Microsoft é assim. Então, mas é tão pouco que não é por conta do dividendo que se investiria numa empresa como essa. Você investiria justamente porque você acredita que ela tem capacidade, obviamente, de crescer cada vez mais. Só essas duas primeiras que eu citei para você, Apple e Microsoft, elas ficam brigando para ser a maior empresa do planeta, com uma capitalização de mercado literalmente de trilhões, tá? Então, imagine só que tipo de empresa que eu estou falando, que ela promete crescer, porque o negócio dela é crescer, se ela não investir, imagine, não tem propósito, não é? Então, só para você entender. Então, isso é importante. Primeiro, empresas de crescimento. Agora tá, depois disso, nós temos as conhecidas value stock, ou seja, essas empresas ditas de valor. Que o que são? São empresas que quando a gente analisa os números delas, aí eu já tenho que ir para uma coisa que é um pouco mais técnico. Por que que é um pouco mais técnico? Porque você vai mais profundo para identificar empresas que têm excelentes números e esses números não estão sendo refletidos nas ações, por algum motivo. Você vai dizer: "Mas por quê?". Não, por vários motivos, e realmente vários mesmo. Porque é aquela empresa que, de repente, o mercado de ações não está, Wall Street, de repente, não está acreditando muito nela e ela tem um valor de mercado de ação abaixo do que, às vezes, a média de outras empresas do mesmo setor, talvez. Então, só que essas empresas, elas requerem um pouco mais de técnica justamente para você identificar. A gente fala, então, que é uma análise mais fundamentalista. Por quê? Porque está fundamentada justamente nos números. Eu estou falando aqui de contabilidade, financeiro dessas empresas. Então, você precisa ter realmente mais dedicação para encontrar boas empresas nesse setor. Mas, claro, o Warren Buffett é o grande mastermind dessa história toda de encontrar empresas dessa perspectiva. Então, não é justamente um mercado fácil de você estar trabalhando, uma vez que, de repente, você não goste de mercado de ações, ok? Então, empresas de valor são muito boas, mas se você tiver que procurar individualmente, pode ser que você precise estudar um pouquinho mais, ok? Essa é a minha dica, pode ser não, você vai ter que estudar um pouquinho mais, tá? Agora vamos lá. As famosas empresas de dividendos. Aqui, então, você também vai ter que fazer a lição de casa para ver
que empresa é, qual o tamanho, mas aqui eu estou falando então de uma Johnson& Johnson, Procter& Gamble, Coca-Cola, Pepsi, essas são as mais gigantes que possivelmente você já deve ter ouvido. Então, essas empresas são tradicionais e pagam dividendos, por exemplo, a 3M, uma empresa que paga dividendo há mais de 50 anos, pagando e incrementando ainda o pagamento, porque o dividendo, ele é um percentual. Então, as empresas, elas têm essa característica nos Estados Unidos, uma cultura de não é só pagar o dividendo não, mas incrementar. Ou seja, se pagava, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, 5%. Então, para o ano que vem, ela tem uma estimativa de aumentar em 10% este 5%, ok? Então, esse é o propósito das grandes empresas de dividendos, justamente para manter os seus investidores. Então, claro, são empresas que são muito atrativas, principalmente quando se faz um planejamento de aposentadoria,